Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.alupar.com.br/RI. A apresentação também está sendo disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o senhor José Luiz de Godoy Pereira, CFO e diretor de Relações com Investidores da Alupar, e o senhor Luiz Coimbra, gerente de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Luiz Godoy, que dará início à apresentação. Por favor, senhor José Luiz, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela presença na apresentação nossa dos resultados do quarto TRI de 2020 da Alupar Investimento. Eu vou passar aqui pelos pontos relevantes do quarto TRI e falar um pouco dos eventos importantes que ocorreram ao longo do ano de 2020 também. Depois eu vou passar para o Luiz Coimbra, nosso gerente de RI, para que ele fale dos números e a gente abre para perguntas e respostas. Então, olhando para o ano de 2020, o ano de 2020 foi um ano bastante desafiador, né? Teve a questão da Covid, que eu acho que impactou mais fortemente ou menos fortemente todos os setores da economia, e houve um empenho das empresas, uma mobilização bastante grande das empresas para tentar ajudar a combater a pandemia, né? Então, eu gostaria de salientar que nós tivemos uma atuação aí dentro das nossas áreas que nós atuamos e também mesmo de forma mais geral, né? Então, nós tivemos um empenho aí e investimos no combate cerca de 6,5 milhões de reais, né, de forma consolidada. Nós doamos mais de 400 mil produtos diferentes para diversas comunidades, como álcool gel, EPI, cesta básica e outros demais itens aí. Nós participamos de um programa de contratação de médicos para o Hospital das Clínicas, junto com o BTG e outras empresas, para suprir essa falta de mão de obra, através de um programa junto com o Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós doamos 7 veículos, sendo 4 ambulâncias, 2 caminhões e um carro, equipamentos de raio-x, enfim, uma série de outras doações aí menores que nós fizemos, beneficiando cerca de 550 mil pessoas em 70 municípios e 7 estados. Então, acho que nós, como outras empresas aí, tentamos atuar nesse ano de 2020, né, um ano desafiador, para tentar aplacar aí os efeitos, se não resolver, tentar aplacar os efeitos da pandemia aí para todas as pessoas, né? E fizemos também uma doação aí através de leis de incentivo de 3,5 milhões, né, que nós sempre apoiamos aí instituições culturais aí que a gente faz um apoio em geral. Bom, os eventos relevantes ligados agora especificamente ao setor, né? Eu acho que um dos eventos bastante importantes na área da geração foi a questão do GSF, né? Finalmente, em dezembro, saiu a regra para o acordo do GSF, né? Algo que já vinha se estendendo há bastante tempo, que vai permitir com que destrave o mercado e destrave os pagamentos que estavam presos junto à CCE e que as empresas possam fazer acordo aí. Eu acho que isso foi uma medida bastante positiva para o setor. Isso teve impacto no nosso balanço no quarto TRI, porque a gente teve que reconhecer a correção monetária dos valores
onde a gente tinha liminar, a gente teve que reconhecer a correção monetária, né, dos valores que nós estávamos devendo para a CCE, que a gente, em função de liminar, não estava depositando. Isso ocorreu só em 2 PCHs, Queluz e Lavrinhas, e nós liquidamos essa posição agora no início de 2020. Como nós não assinamos ainda o acordo, né, e ainda não desistimos da liminar, nós não reconhecemos também os números do acordo a nosso favor no balanço da companhia, né? Nós vamos ter, no caso de Queluz e Lavrinhas, que as empresas foram mais impactadas, as 2 PCHs, uma extensão do prazo de concessão de 4 anos em cada uma delas, mas como nós ainda não desistimos da liminar, que ainda tem essa questão final, né, burocrática e tal, nós não reconhecemos nenhuma receita, diferentemente de outras empresas que a gente viu que algumas chegaram a reconhecer, mas nós não reconhecemos nenhuma receita em relação a essa extensão do prazo de concessão. Isso vai ser definido agora no ano corrente, né, de 2001, quando deve ser formalizado o acordo. No ano de 2020, nós tivemos também entrada em operação de 2 projetos nossos de transmissão, né, que foram os projetos, o primeiro projeto foi o projeto DTB, que é a linha de transmissão de Juazeiro a Orolândia e de Bom Jesus da Lapa a Gentil do Ouro, né, na Bahia. Foi um projeto bastante desafiador, principalmente que pegou bastante os efeitos da pandemia numa fase bastante crítica, né? Foi um capex aí total unitizado, né, de 755 milhões e para uma RAP de 145 milhões. Né, dando uma relação de RAP-CAPEX de 19%. Tivemos também a entrada em operação do projeto da TPE, né, que é um outro projeto nosso. Esse era o maior projeto nosso em execução individualmente, né, que é uma linha de transmissão de Poções a Padre Paraíso 2, são 334 quilômetros, depois tem uma linha de transmissão de Padre Paraíso 2 a Governador Valadares, mais 207 quilômetros, com uma subestação em Padre Paraíso de 500 kV, Governador Valadares de potência de 1.200 MVA, e a ampliação da subestação de 500 kV de Poções 3. Esse projeto nós tivemos bastante sucesso, tivemos uma antecipação de 16 meses em relação ao cronograma da ANEEL, apesar de também termos sido bastante impactados aí com a questão da pandemia. Fechamos esse projeto com uma relação do CAPEX unitizado, né, considerando o CAPEX unitizado de 226 milhões e uma RAP de 243 milhões, fechamos com uma relação de RAP-CAPEX de 20%. Bom, outro fato relevante que a gente teve, né, um projeto nosso que tinha dado inviabilidade ambiental, né, que é um projeto antigo, né? Nós tínhamos ganho esse projeto em 2014 e esse projeto estava parado pelo fato da licença ambiental ter sido arquivada por inviabilidade em função de uma questão lá da base aérea de Santos. Esse projeto é uma linha, são 2 subestações e 2 linhas de transmissão, mas as linhas são linhas de 40 quilômetros as 2, né? Então, esse projeto ele estava aguardando essa solução. Aí houve uma alteração no sistema de proteção em voo do procedimento de aproximação da base aérea de Santos, o que permitiu a retomada desse projeto. Nós negociamos, aceitamos as condições que a ANEEL ofereceu de repactuação do contrato. Então, nós repactuamos esse contrato, então esse contrato está sendo retomado. É um projeto de um CAPEX estimado de 450 milhões, uma RAP de 57 milhões de reais, né? Prazo de implantação agora é de 36 meses. O termo do aditivo foi assinado em 8 de janeiro de 2021 e o término da concessão vai para setembro de 44. Outro evento importante também foi a reavaliação do nosso rating, né? Reafirmação do nosso rating. Nós mantivemos o rating AAA pela Fitch em escala nacional e B em escala internacional. Ele foi novamente reafirmado. E aí, olhando um pouco para quem está seguindo a apresentação na página 9, o status dos projetos que estão em construção, né? O próximo projeto entra em operação, pelo que dá para vocês verem aí,
é o projeto da TCC, né? Esse projeto ele está com execução física já de 99%, na verdade estava, porque ele já está em operação hoje, né? Então esse é o projeto que está concluído, entrando com uma antecipação aí também bastante relevante. Depois nós temos esse projeto da Este, né? Que é um projeto que está sendo executado via TBE. Nós estamos com um avanço físico da obra de 53%, os outros itens já foram todos concluídos, né? Liberação fundiária 100%, contratações 100%, cabos, fornecimento de cabos, equipamentos de subestações, esses 18% que está aqui é o que está entregue na obra, e recebimento de estruturas metálicas 100%. Então a gente está caminhando nesse projeto, a nossa expectativa é terminá-lo aí dentro do cronograma, muito próximo do cronograma da ANEEL, mas nós não tínhamos intenção de antecipar esse projeto, em função da nossa dependência da conexão em um outro projeto que não está sendo antecipado, né? Então, nós vamos entregar esse projeto dentro do nosso cronograma, que coincide, no caso, com o cronograma da ANEEL. O terceiro projeto que estamos executando também durante agora esse ano, né, é o projeto da TSM. Esse projeto também ele está bem avançando bem. O grande desafio desse projeto era a questão fundiária. Nós hoje estamos com 99% da questão fundiária concluída. Na verdade, hoje, essa apresentação é um pouco anterior. Hoje nós já estamos com 100% concluído. E as contratações também estão todas concluídas. O avanço físico das obras está em 60%. Já recebemos todos os materiais e estamos executando. A nossa ideia também é fechar esse projeto ao longo deste ano, aqui de 2021, podendo antecipar esse projeto também. E, finalmente, temos o projeto da TCE, que é um projeto da Colômbia, uma linha de transmissão que vai de Bogotá a Pereiras, próximo a Pereiras, que é na Colômbia. Esse projeto ainda não tem a liberação da LI. Teve uma manifestação do órgão que aprovou a LI com algumas restrições, mas a LI ainda não está valendo por causa dessas restrições que foram colocadas pelo órgão. Isso faz parte do processo lá, é normal acontecer isso em todos os projetos. Então, agora nós entramos com uma manifestação sobre essas restrições impostas. Eles impuseram restrições em 10 torres, nós impusemos isso, está contando o prazo, estamos aguardando a resposta do órgão para ver aí a emissão definitiva da LI. Bom, agora eu vou passar para o Luiz Coimbra, porque ele vai falar sobre as questões financeiras aí, mais especificamente, e depois a gente abre para perguntas e respostas. Muito obrigado. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do quarto trimestre de 2020 da companhia. Eu vou iniciar minha apresentação no slide 11, eu vou passar os highlights dos números em IFRS, depois eu vou seguir para uma explicação dos números regulatórios. Em seguida, eu vou passar pelo endividamento da controladora e do consolidado, pela destinação de resultados e vou finalizar com um slide demonstrando a performance das ações da Alupar. Então, começando aqui no slide 11, no primeiro gráfico, a receita líquida societária ela totalizou 2.406 milhões nesse trimestre, frente a 1.369 milhões que foram registrados no quarto trimestre de 2019. Essa variação ela é decorrente basicamente de dois fatores. O primeiro foi um aumento de 953 milhões em razão da correção monetária do ativo contratual, principalmente dos ativos que são indexados ao IGPM, né, que registrou 19,80% no acumulado de junho a dezembro de 20, e também dos ativos que entraram em operação ao longo de 2020. E o segundo ponto importante foi um aumento de 428 milhões em razão das alterações de premissas de cálculo das margens de construção e de OM e das taxas de remuneração, né, em razão do ofício da CVM que foi divulgado em dezembro de 2020. Seguindo aqui, o EBITDA totalizou 1.693,5 milhões, frente aos 664,9 milhões que tinham sido registrados no mesmo período do ano passado.
Aqui, principalmente, o impacto foi o aumento, né, de 1.150,6 bilhões na receita do segmento de transmissão. O lucro líquido ele totalizou 509,6 milhões, ante os 166,3 milhões que foram registrados no quarto TRI de 19. Passando aqui para o próximo slide, a gente apresenta os números regulatórios. Começando aqui pela receita, a receita líquida regulatória ela foi impactada em 93,7 milhões, né, pela entrada em operação de 3 ativos de transmissão, que foram as transmissoras EDTE, que entrou em operação em janeiro de 20, e a ETB e a TPE, que entraram em operação em outubro de 20. Dessa forma, a receita apresentou um crescimento, né, de 18,1%, totalizando 545,6 milhões, frente aos 462 milhões que foram registrados no mesmo período do ano passado. O EBITDA regulatório, ele totalizou 416,2 milhões, 26,9% superior aos 327,9 milhões que foram registrados no quarto trimestre de 19. Os dois principais impactos no EBITDA, né? O primeiro foi o aumento de 95,6 milhões no faturamento, que eu acabei de explicar, e o segundo foi uma redução de 18,4 milhões nas despesas administrativas e gerais, principalmente pela redução de 7,2 milhões na Lupar Holding e de 10,9 milhões na UHLA Virgem, dado que essas empresas tiveram algumas despesas extraordinárias no quarto trimestre de 2019. Seguindo aqui para o lucro totalizou 42,9 milhões, frente aos 86,2 milhões que foram registrados no quarto TRI de 19. Aqui eu gostaria apenas de destacar a conta do resultado financeiro, né, que apresentou um aumento de 137,2 milhões quando comparado com o mesmo período do ano passado. Acho que os dois pontos principais aqui, a gente teve um aumento de 14,7 milhões, que são referentes às variações cambiais dos projetos no exterior, ou seja, isso aqui não tem efeito caixa. E um outro ponto importante, a gente teve um aumento de 43,4 milhões, que são referentes às atualizações monetárias do passivo do GSF, das PCHs, Queluz e Lavrinhas, né? Esses passivos, eles são indexados em GPM. E aqui também acho que vale a pena mencionar que a companhia se antecipou e quitou em março desse ano a totalidade desse passivo, né, para essas duas PCHs. Dando continuidade, seguindo para o próximo slide, a gente apresenta o endividamento da holding. A controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 816,8 milhões, né, com caixa 744,9, totalizando uma dívida líquida de 72 milhões. A dívida de curto prazo ela ficou em 169,6 milhões, sendo 165,5 milhões referente à segunda parcela da sexta emissão de debêntures, que tem o vencimento agora em 15 de abril desse ano. Com relação à indexação da dívida, 79,7% do endividamento da holding está indexado em CDI e 20,3% está indexado em IPCA. Passando agora para o próximo slide, a gente apresenta a dívida bruta dos números consolidados. Então, a dívida bruta ela totalizou 8 bilhões 975 milhões, com uma posição de caixa de 2 bilhões 184 milhões, totalizou uma dívida líquida consolidada de 6 bilhões 792 milhões. Com relação à estrutura da dívida, a gente não teve nenhuma variação significativa, né? A maior parte da nossa dívida, 55%, está indexada pelo IPCA, seguida pelo CDI com 23%. A dívida em cesta de moeda, referente aos projetos da Colômbia e do Peru, encerraram esse trimestre representando cerca de 12% do endividamento total, também não teve nenhuma variação significativa. Seguindo para o próximo slide, a gente mostra o cronograma de amortização da dívida. Então, o perfil da dívida consolidada ele permaneceu aqui bastante alongado, a gente tem 38% dos vencimentos concentrados a partir de 2026. A holding tem o vencimento da sexta emissão concentrado nesse ano, em abril, e os vencimentos da sétima emissão, eles são bem mais alongados, né? Eles estão distribuídos ali nos anos de 2024 e 2025. As dívidas das subsidiárias, né, as amortizações, elas estão bem distribuídas ao longo dos anos.
e elas são dimensionadas com a capacidade de geração de cada um dos projetos. Nesse trimestre, a gente não fez a captação de nenhum bridge, dessa forma a gente permanece com os 2 empréstimos pontos que são referentes aos projetos de implantação na Colômbia e no Peru. E só vale destacar, né, que o contrato de dívida de longo prazo do projeto de implantação na Colômbia, da TCE, ele já está assinado e que os recursos serão liberados assim que a licença de instalação do projeto for emitida. Seguimento na apresentação e passando agora para o slide da destinação de resultados, o Conselho da Administração recomendou a distribuição de 246,2 milhões, que corresponde a 0,28 centavos por ação ordinária e preferencial da companhia, equivalente a 0,84 por unit. O pagamento ele está previsto para ser realizado em 3 tranches, sendo a primeira e a segunda no montante de 87,9 milhões, a serem pagas em 31 de maio de 2021 e 30 de agosto de 2021, e a última tranche no montante de 70,3 milhões, a ser paga em 30 de novembro de 2021. Esse pagamento de dividendos, né, com base no lucro líquido regulatório, totalizou 222,4 milhões em 2021, ele representa um payout de 116,5%. Bom, dando seguimento aqui na apresentação, a gente passa agora para o último slide, onde a gente demonstra um pouquinho a performance das ações da companhia. Com base nas cotações de fechamento do mercado de ontem, as units da Alupar apresentaram uma desvalorização de 9,19%, frente a uma desvalorização de 5,41% do IE e de 3,39% do Ibovespa. Quando a gente olha esse gráfico, no início da pandemia do Covid, mais precisamente aqui no dia 18 de março, a ação da Alupar apresentou a maior desvalorização de 2020, fechando em R$ 20,24. Depois disso, a ação veio se recuperando, né, e ontem ela fechou em R$ 24,60. Esses valores ainda estão longe, né, dos valores que estavam sendo negociados no início de 2020, na fase ali pré-Covid, mas a ação vem aos poucos se recuperando. Um outro ponto que eu queria destacar é a liquidez financeira. A gente fechou o quarto trimestre com uma liquidez financeira de 20,4 milhões. Esse valor foi superior aos 20,2 milhões que a gente fechou o quarto trimestre de 2019. Esse é um trabalho importante para a gente, né? E trimestre a trimestre a gente vem conseguindo melhorar a liquidez. Então, acho que é um outro ponto importante. Com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação e a gente pode dar seguimento à sessão de perguntas e respostas. Boa tarde a todos e obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Nossa primeira pergunta via webcast é do senhor Fernando Sampaio, do Brasil Capital. Dada a finalização dos projetos PPE, TCC e TSM previstos para 2021, quando esperam exercer a call de participação adicional dos projetos? Luiz, você responde essa pergunta? Oi. Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. A nossa intenção é exercer o mais rápido possível, né? Só que nós temos que acompanhar também a questão dos covenants da empresa, endividamento de dívida líquida, EBITDA. Então, isso é uma questão importante. A gente tem liquidado as dívidas mais caras, agora está vencendo esse ano, agora no primeiro semestre, está vencendo agora em maio a emissão a sexta emissão, que era uma dívida mais cara, que tinha sido emitida há bastante tempo e é uma dívida que tem um custo de IPCA mais 7,3. Então, essa dívida nós estamos quitando e aí nós vamos partir para as dívidas mais caras que a gente tem, dentre elas o exercício do call das ações, né? Então, a gente está trabalhando para ver se consegue fazer isso o mais proximamente possível, acompanhando a capacidade de alavancagem da companhia também. Próxima pergunta via webcast é do senhor Fernando Sampaio, da Brasil Capital. Dado o payout de 110% do lucro regulatório em 2020
e queda de alavancagem prevista para 2021, qual o payout esperado para os próximos anos? A nossa expectativa é ir aumentando o payout, né? Conforme a nossa geração de caixa vai aumentando com as entradas em operação desses próximos projetos. Então, a gente pretende aumentar esse payout agora nos próximos anos. Eu não teria um número assim preciso para te dizer, mas eu posso te dizer que até porque ele vai depender também das oportunidades que a gente tenha para investimento em CAPEX, mas a nossa ideia é aumentar esse payout aí de maneira relevante. Próxima pergunta do senhor Fernando Sampaio, da Brasil Capital. Quanto esperam de impacto do IPGM nas receitas do próximo ciclo de reajuste? Bom, é difícil dizer, porque ainda não fechou, né? Mas a última análise que a gente tinha feito estava em torno de 28% GPM acumulado, né? Nós temos mais ou menos 40% da nossa receita consolidada, né? Lógico que tem exclusão de minoritários, que tem que ser levado em consideração, mas com a indexação em GPM. Então, eu não sei exatamente quanto vai fechar, mas o IPCA também ele está dando um repique, né? Ele está subindo também, né? Então, eu não sei exatamente qual vai ser a diferença entre os dois indexadores, mas na nossa visão, o IPCA deve incorporar essa diferença. Acho que o GPM ele reage mais rápido na questão do câmbio, mas o IPCA ele acaba sendo alcançando, né, essa variação num prazo um pouco mais longo. Próxima pergunta do senhor Fernando Sampaio. Na extensão de Queluz e Lavrinhas, por conta da repactuação do GSF, a energia das usinas fica descontratada e disponível para venda nesse novo prazo? Sim. Na verdade, os nossos contratos de PPA eles se encerram em 2024, né? 2025, na verdade. E aí, a partir daí, nós temos energia descontratada até o final da concessão. Portanto, esse período excedente de 4 anos a mais será com energia no Mercado Livre. Essa usina ela tem energia vendida no Mercado Livre, né? Ela nunca teve energia vendida no mercado regulado, essas duas usinas. Próxima pergunta vem do senhor Rafael Nagano, do Credit Suisse. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A minha pergunta aqui seria em relação à TNE. A gente viu aí algumas notícias dizendo que a Justiça finalmente aceitou, né, o pedido de rescisão do contrato do União. Vocês poderiam me dar mais detalhes sobre esse caso aí, ou algumas próximas etapas dessa finalização do processo, alguma ideia de indenização? Olha, teve uma decisão aí recente de primeira instância, né, e hoje eu vi até que saiu na mídia. Foi uma decisão acatando os argumentos da TNE, né? A TNE entrou com um processo em 2015 pedindo na verdade, ele entrou primeiro na ANEEL pedindo a rescisão, né? E a ANEEL aceitou, acatou por inviabilidade ambiental em função da não aprovação de passagem pela reserva indígena ao Emiratroari. Depois o Ministério não acatou essa decisão da ANEEL e a resposta do Ministério para a ANEEL na época, isso lá em 2016 ainda, era no sentido de que ele iria conseguir viabilizar a licença e negociar com as comunidades indígenas e a FUNAI, só que aí nós entramos com essa ação já em 2016, né, pelo tempo decorrido, né, pedido a rescisão através da ação judicial. E aí veio de 2016 até agora, e aí nós ainda não temos uma licença emitida, né? A ação foi julgada em primeira instância, uma decisão de primeira instância, no qual foi acatado os nossos argumentos, que não temos licença até hoje, então não temos como executar o contrato, pois a própria União deu o contrato de concessão, e não deu a licença, né, que é de responsabilidade do IBAMA, mais especificamente nesse caso da FUNAI. Então, a decisão de primeira instância diz que nós temos direito à rescisão do contrato e ser indenizados pelos danos materiais que nós tivemos, né? Aí, os danos materiais
seriam definidos isso em liquidação de sentença, então precisa levantar através de uma perícia todas as despesas e todos os custos incorridos pela empresa nesse projeto para receber indenização. De qualquer maneira, isso ainda é uma decisão de primeira instância e nós ainda estamos negociando e temos a intenção de negociar esse contrato da melhor forma possível, né, para tentar viabilizar a execução desse contrato, né. Tem algumas dependências aí de reequilíbrio econômico-financeiro e alguns outros pontos, mas a nossa intenção, lógico que tudo depende da licença, né? Começa pela licença. Então, eu acho que o primeiro passo vai depender da questão da licença e durante todo esse período nós em momento nenhum deixamos de cumprir a nossa obrigação aí junto aos órgãos ambientais de continuar dando andamento ao processo ambiental e fazendo tudo o que estava ao nosso alcance para viabilizar a licença ambiental. Tá claro. Obrigado. Próxima pergunta via webcast é do senhor Diego Paternostro, da Multi Capital. Podem comentar se há alguma atualização sobre reequilíbrio ou relicitação da PME? Eu acabei de responder essa pergunta, né? Reequilíbrio é um fator relevante e isso está sendo negociado, né? A forma de como fazer esse reequilíbrio aí. E a relicitação, eu não sei. Aí, enfim, é difícil da gente dizer, mas eu posso dizer que de nossa parte a intenção nossa é viabilizar o projeto. Quer dizer, o que a gente quer é viabilizar o projeto. Mas, para que a gente viabilize o projeto, a gente tem uma série de condições aí que precisam ser atingidas, né? Enfim, vamos ver como é que as coisas caminham. Até porque uma questão importante é que o problema de uma relicitação não ia... Pode até ser, mas foi cogitado na imprensa, né? Ele passa pelo mesmo problema da licença, quer dizer, o problema principal é a licença ambiental, né? Então, enquanto não se resolver esse impasse com as comunidades indígenas e com a FUNAI, não vai adiantar muito relicitar, porque relicita e aí não sai a licença, né? Então, tem toda essa questão aí que tem que ser avaliada. Próxima pergunta via webcast do senhor Flávio José Bica, do Clube de Investimento Valor Futuro. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber quando e se a empresa se vê madura para crescer mais organicamente e começar a distribuir um dividendo maior em linha com outras empresas da transmissão da Bolsa. Olha, a gente está passando por um ciclo, né, que eu acho que esse ano se completa a grande parte dele. Ainda nós vamos ter investimentos remanescentes para o ano que vem, mas nós tivemos um ritmo de crescimento aí bastante acelerado, de investimento em capex bastante acelerado, que vai permitir com que a gente tenha um aumento muito relevante na nossa geração de caixa. Passado esse ciclo, a nossa intenção é para aumentar o nosso payout, o nosso dividend payout, né, de maneira bastante relevante. A menos que apareça uma oportunidade que a gente acha que geraria valor bastante relevante para a companhia, né? Nós temos visto aí uma competitividade aí nos leilões bastante grande e lances muito agressivos que, na nossa visão, não trazem nenhum tipo de retorno, né? Mas, enfim, isso aí a gente vai estar sempre olhando as oportunidades, mas mesmo de qualquer forma, o ciclo de investimentos ele não seria, vai ser difícil a gente passar por um ciclo de investimento tão relevante num prazo tão curto como nós passamos agora. Então, a tendência é da gente ter um aumento relevante aí no nosso payout de dividendos a partir do próximo ano. Próxima pergunta via webcast do senhor Érico Salute, da Velvia Futuro. Qual o apetite da companhia para projetos no Brasil frente aos projetos do exterior?
Olha, na verdade, a gente não tem muito essa questão aí do seu projeto ser no Brasil ou no exterior, né? A gente procura países que têm uma regulação estável. Eu te diria que a regulação é muito parecida em todos os locais, né? Se você for analisar os países que nós estamos presentes, né? Já tivemos projetos no Chile, hoje estamos no Peru e na Colômbia. São países que têm uma regulação bastante parecida, né? Com algumas peculiaridades. E do ponto de vista de projeto, né? Nós não enxergamos assim diferenças entre executar um projeto desse fora ou dentro do Brasil. Aí tem as suas vantagens e desvantagens em cada país, né? Por exemplo, as concessões nos países, né? No Chile, na Colômbia e também no Peru, são concessões perpétuas, isso seria uma vantagem. E outra vantagem, você tem uma indexação em dólar, né? Que é um outro ponto relevante, né? Principalmente que essa indexação ainda é corrigida pela inflação americana, né? Num ambiente que a gente vive de tendência de aumento da inflação, isso pode ser um ponto aí bastante interessante. Mas do ponto de vista de execução, quer dizer, nós temos experiência, já executamos obras fora do Brasil e do ponto de vista técnico nós não temos nenhuma grande diferença e grande dificuldade. Uma outra vantagem que quando você executa esses projetos com indexação moeda forte é que você tem acesso ao mercado de crédito muito maior, né? Aqui no Brasil a gente tem uma certa limitação de acesso a crédito pelo tamanho do mercado e as tarifas são indexadas em reais e a gente não descasa, né? A gente não tem descasamento de moeda. Então esse é um ponto aqui que você acaba se restringindo um pouco quando você vai para uma moeda forte. Aí nós captamos aí, por exemplo, esse projeto, essa captação que nós fizemos aí para o projeto da Colômbia, nós fizemos junto a um banco japonês, né? Então você vê que você não tem essa limitação territorial e aí você consegue um acesso a caixa muito maior, um acesso a recursos muito maior do que você consegue nos projetos aqui no Brasil. Próxima pergunta via webcast do senhor Fábio Rovai, da Rovai Associados. Boa tarde. A empresa pretende continuar participando de forma ativa nos próximos leilões de transmissão? Sim, eu acho que a Alupar, se vocês olharem no histórico, né, desde o negócio de transmissão que começou, nós ganhamos o primeiro projeto de transmissão licitado no ano de 2000, depois o primeiro projeto, quando ninguém sabia exatamente o que era transmissão. Fizemos o primeiro Project Finance também no ano de 2000, com um projeto de transmissão. Passamos aí por todas as fases e eu acho que durante esse período a gente concorreu com empresas das mais diversas características aí. E se você olhar das empresas que participaram do primeiro leilão, que estão participando até hoje, eu acho que a Alupar é a única que está no mercado, participando ainda constantemente do mercado. A gente vai participar, vai olhar, sempre vamos olhar. Se vamos ganhar ou não, eu não sei, porque aí depende muito do que a gente tenha de expectativa de rentabilidade, do que a gente acha que é viável para fazer, né? Principalmente o custo de CAPEX, que a gente tem um custo bastante apurado aí de CAPEX. Então, vamos participar sim, com certeza. Próxima pergunta do senhor Bruno Varela, da Solana. Oi, pessoal, boa tarde. Poderiam falar se houve algum avanço na potencial venda de participação do FI-FGTS? Obrigado. Olha, eu não posso falar muito sobre esse assunto, porque não depende da gente, né? E o que a gente vê é que eles já anunciaram que eles têm intenção de vender esses ativos, né? Dentre os ativos de Alupar, que são as ações mais líquidas que eles têm interesse, né? Mas tem horas que eles avançam, tem horas que param um pouco, eles têm as questões deles aí internas, né, de aprovações internas, então é difícil para eu te dizer. Eu acho que tem chance deles venderem, até porque já foi anunciado na mídia há algum tempo, mas se você quiser que eu diga quando eu acho, eu não tenho, não sei, não posso te dizer isso, porque
Primeiro que eu não sei, né? Enfim, mesmo que tivesse uma definição aí, ainda depende de aprovação interna e tal. Eu acho que quando eles tiverem tudo resolvido, isso vai ser anunciado ao mercado, né? No seu devido tempo. Próxima pergunta do senhor Daniel Travitsky, do Banco Safra. Poderiam comentar sobre outras iniciativas de crescimento da empresa? Consideram expandir para o segmento solar? Na transmissão, como está a expectativa para os próximos leilões? Tá. Solar, sim, a gente tem um projeto que a gente está pegando a autorização agora, né, para fazer esse projeto. A gente tem um projeto de eólica também, que já temos autorização para a primeira fase, que são 2 parques de 30 megawatts, que também podem ser ampliados, e a gente está trabalhando agora tem desenvolvido mais a nossa atuação no mercado livre, né, de energia. A nossa expectativa é trabalhar nesse mercado e fazer algo que seja um pouco diferente do que tem muita empresa propondo aí. Para você ter um nicho de mercado, eu acho que tem boas perspectivas aí nesse setor. Próxima pergunta do senhor Vitor Souza de Matos. Por que a empresa considera para o pagamento de dividendos o LL regulatório e não o LL societário? Na verdade, a gente considera o societário. É que a gente deu como parâmetro para o mercado uma comparação com o regulatório, né? O que acontece é que o societário ele tem algumas distorções em relação aos números, né? O regulatório ele é muito próximo do fluxo, muito mais próximo, com algumas provisões, né? Como foi o caso desse ano, que a gente provisionou aí a despesa financeira do GSF, mas não provisionamos a receita pelo fato de não termos assinado os acordos ainda. O regulatório ele é muito mais próximo do fluxo de caixa. Então, o ponto é que a empresa paga conforme ela tem caixa, e o caixa é muito próximo do balanço regulatório, né? Com a nova implantação do CPC 47, a partir do ano passado, você começou a ter uma diferenciação relevante em relação aos números, os números regulatórios, os números societários, né, que é o balanço. Ele tem uma visão mais econômica e não necessariamente em relação à geração de caixa efetiva, né? Então, você acaba tendo uma distorção, então você acaba tendo uma parcela dele, principalmente agora que você tem que apurar, inclusive lucro durante a implantação do empreendimento, você acaba tendo uma parcela desse lucro que é não realizada ainda, né? E essa parcela ela não pode ser distribuída porque a gente não tem a contrapartida de caixa. Então, como o mercado olha bastante, né, a questão do lucro regulatório, a gente mostra esse parâmetro para o mercado. Mas todo o nosso estudo é com base no lucro realizado do resultado societário. Próxima pergunta da senhora Maria Carolina Carneiro, da Credit Suisse. Conseguem comentar sobre os novos projetos em desenvolvimento eólicos que serão vendidos no Mercado Livre? Como tem sido demanda para essa energia, nível de preço e disponibilidade de fornecedores? Bom, eu acho que está tendo um boom no mercado, né? Porque a tendência é que, com a nova regra, tirando os subsídios, né, das fontes solar e eólica a partir de 2024, então está tendo um certo boom porque a partir da queda dos subsídios você vai ter que ter um aumento do preço, né? Então isso aí está tendo um certo boom. Aí, só que o que a gente tem visto, a gente está tentando montar uma equação, né? Que o que a gente sente nos contratos é que os contratos, quanto maior o prazo dos contratos, dos PPAs, você tem um preço menor. Então, o que a gente está tentando é fazer algo que seja num prazo intermediário, de forma com que a gente consiga pegar um preço mais atrativo. E também não é só uma questão de preço, é a questão do projeto em si, né? Qual o fator de carga que a gente tem. Então, a gente tem projetos com fator de carga bastante competitivo e bastante interessante, que é um outro componente que entra nessa equação. Com relação a fornecedores,
Existe, a gente tem visto muita gente falando em projeto, fazendo projeto e dizendo que vai fazer, mas efetivamente executando, né? A gente tem visto muita gente indo ao mercado para tentar viabilizar projeto, né? Para fazer projeto, né? Eu não sei, com uma virada de mercado aí, o que pode acontecer, né? E nós não temos essa necessidade, né? Nós temos condições de levantar os recursos, independentemente da condição. Então, isso vai estar muito ligado nessa questão de fornecedores também. Próxima pergunta do senhor Lourenço Quelizaro Lins. Poderiam detalhar mais o projeto de energia eólica Agreste Potiguar? A construção será verticalizada ou a companhia vai terceirizar? Não, vai ser um mix, né? Esse projeto são 7 parques eólicos, de uma capacidade de 216 megawatts de potência instalada. A nossa intenção é que a gente não verticaliza, né? O que a gente faz é que a gente, nos projetos que a gente tem uma atuação mais forte, a gente faz a integração, né? Que seria o papel do EPCista. Uma própria empresa EPCista, ela não verticaliza 100%. Então, a integralização fica dentro de casa, e isso nós vamos fazer. Lógico que na questão das plantas eólicas, você compra o equipamento, um kit, né? Então fica um pouco mais complexo da gente fazer isso. Mas a gente tem a parte da conexão, tem toda a parte de obras civis e infraestrutura, que a gente acaba integrando junto com outros fornecedores que não os fornecedores dos aerogeradores, né? Enfim, então a gente está montando essa equação para ver qual a melhor forma de fazer. Próxima pergunta do senhor Peterson da Silva. A empresa tem como prospecção futura de atuação outro tipo de negócio, como setor saneamento? Olha, não. Eu acho que não. Eu acho que o setor de saneamento, pelo menos nós não temos essa cogitação nesse momento. Eu acho que o setor do saneamento tem uma regulação bem diferente. Tem outras questões aí que com relação à regulação e outros aspectos aí que a gente prefere focar mais no setor elétrico, e aí por isso que eu acho é mais fácil para a empresa fazer um empreendimento da nossa área fora do país, num país da América Latina, do que fazer um negócio talvez que a gente não tem conhecimento tão profundo e com uma regulação tão diferente na nossa área. Mas pode ter outras coisas que podem ter mais sinergia, talvez, do que o setor de saneamento. Nesse momento, a gente não cogita nessa alternativa, mas lógico que essas coisas são dinâmicas, né? Então, isso pode eventualmente no futuro ser analisado, difícil da gente dizer, mas não temos nenhuma cogitação nesse momento. Próxima pergunta do senhor Pedro. A Alupar só pensa em crescer com ativos Greenfield? Não, a gente tem participado de processos de aquisição, bidamos em vários. Lógico que como a gente está numa fase de crescimento bastante acelerada, talvez a gente não tenha fechado nenhum projeto por essa questão aí que, como nós estamos exigindo muito capital, a gente tenha colocado uma taxa um pouco maior, mas eu acho que tem algumas oportunidades que podem fazer sentido aí na área de M&A, e pode ter certeza que a gente está participando ativamente aí do mercado de M&A. Próxima pergunta do senhor Pedro. Com o FCL subindo, a empresa pensa em distribuir mais dividendos? Pensa em crescer mais ou os dois ao mesmo tempo? Não, eu acho que o aumento do payout é uma consequência, independentemente de crescimento, né? Porque como a empresa vai ter um aumento bastante relevante na geração de caixa, eu acho que isso vai acontecer de qualquer forma. E o crescimento vai dentro das oportunidades que a gente tem de ativos e de retorno.
Próxima pergunta do senhor Gabriel Brilhante Cirelli, da Bram. Boa tarde. Gostaria de uma atualização sobre linha 1 Manaus-Boa Vista. Dado que a rescisão contratual está caminhando judicialmente, deve ir por esse caminho? Houve alguma validação sobre qual o valor a ser indenizado na decisão judicial? Eu acho que eu falei já isso, mas o valor vai ter que ser apurado, né, na perícia. Imagino que seja uma perícia contábil em função dos gastos que foram realizados, né? Mas isso é uma decisão ainda de primeira instância, né? E nós continuamos aí negociando uma solução para tentar viabilizar o empreendimento. Quer dizer, apesar da decisão de primeira instância, lógico que as coisas têm que andar na paralela, né? Mas a gente continua trabalhando para viabilizar o empreendimento. Então, vamos ver os próximos passos que vão ser dados. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Mais uma vez, para realizar perguntas, basta digitar *1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Bom, eu queria agradecer a todos vocês pela participação no nosso evento de divulgação de resultados e convidá-los também, dizendo que a empresa está à disposição de quem tiver mais dúvidas e precisar de mais esclarecimentos, colocar toda a equipe nossa de RI à disposição. Obrigado e até a próxima. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.